Agora, Renan, todas essas mudanças que são profundas que você propõe, né, no funcionamento do Estado, elas dependem, na prática, do Congresso, dependem de negociação política, dependem de maioria, de PEC, de articulação, o que for. Para cada uma dessas específicas tem um andamento, um processo específico. Eu queria entender como é que o senhor aprovaria essas mudanças sem entrar justamente na lógica das alianças, das concessões políticas que o senhor critica tão duramente e que é um propósito do seu partido. Bom, eu vou ser brutalmente honesto. Todo mundo sabe, quem é eleitor meu, quem nos acompanha, que eu não tenho grandes ilusões sobre a classe política brasileira e tampouco sobre o eleitor brasileiro. Haverá um monte de ladrão querendo fazer negociações sujas comigo, porque o eleitor vai votar no monte de ladrão. E tá dado. Haverá centenas de ladrões no Congresso Nacional que serão colocados pelo eleitor. O eleitor vai vender o voto pro cara, vai ganhar um favorzinho e vai colocar o cara lá. É fato. E eu vou ter que sentar com esse cara. Eu vou ter que compor o governo com os partidos desse cara. Eu não estou com ilusões, eu não vou conseguir governar nesse modelo atual e não vou conseguir até alterar as regras do jogo que fazem com que esse ladrão chegue lá sem antes sentar com ele. E infelizmente, vamos dizer, consequência do modelo democrático nosso. Eu vou fazer um governo de composição. O que eu não vou compor na base da grana e da troca de favores financeiros. O único lucro que a pessoa poderá ter comigo, que o deputado vai ter e o partido, é o lucro político. O que é o lucro político? Se eu apresentar uma política pública funcional no estado daquele deputado, eu vou lá e vou fazer ele ter o lucro político. Ele desfrutar da vitória comigo. Natural. Um exemplo. A gente vai fazer um combate muito forte ao crime organizado. Eu vou lá no Ceará libertar a cidade de Santa Quitéria que está com o Comando Vermelho. Vou chamar os deputados do Ceará. Venha, levem um lucro político comigo. Agora, lucro fiduciário, grana, não vai rolar. Não vai rolar. Isso não vai rolar. E aí vou ter impasse. Se eles quiserem ir pra guerra com isso, eu vou pra guerra com eles também. Inclusive, me alio com quem não imaginam. Vou dar um exemplo. Flávio Dino, que é do campo político oposto ao meu, ele está fazendo um trabalho sério de fiscalização com emendas. Pois bem, eu vou apoiar o Flávio Dino. Vamos pra cima. Vamos apoiar a Polícia Federal e vamos pra cima de quem tá desviando emenda. Se o Congresso quiser ter o lucro político das boas políticas do meu governo, bora, compõe o governo com todo mundo. Se o Congresso quiser me achacar, vou chamar o Flávio Dino e aí eles vão se ver com as emendas que eles roubaram. Ponto. Sem discussão. Frase, vou fazer um governo de composição. Então eu quero desenvolver, explorar mais um pouco essa frase que você acabou de trazer. Você deu um exemplo, Flávio Dino, nesse caso específico das emendas. Quem você enxerga hoje, nomes e legendas, que poderia, em alguns aspectos determinados, fazer parte de um governo de composição do Missão a partir de 2027. Por exemplo, Tereza Cristina, ela é de um partido do Centrão. Não teria problema nenhum em ter uma Tereza Cristina, que é de um partido do Centrão, participando no governo meu. O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, foi um governador sério, é de partido do Centrão, não teria problema nenhum de ter uma composição com ele. Esses partidos do Centrão, eles são compostos na sua maioria por tralha, por porcaria. Mas há quadros bons pontualmente. Eu toparei, você quer participar comigo, PP, partido do Ciro Nogueira? Só não quero o Ciro Nogueira, por favor. Agora, tem alguém interessante aí? Me dá, não tem problema nenhum. A composição terá que ser feita, infelizmente. Ela é condicionada ao quê? O programa é nosso. Porque o que nos elegeu foi o programa. Então eles vão executar o meu programa, que é o programa que venceu nas urnas. 2. Vai tocar o meu programa? Tá, não haverá negócio, não haverá porteira fechada pra nada. Porque a gente sabe muito bem, por exemplo, que como é que funciona esse jogo? Um cara pede um ministério e ele acha que o ministério é um feudo em que ele fará negócios. E é ali que surge a grande corrupção. O ministério, ele tem autarquias ligadas a ele vai ter empresas públicas ligadas a ele tem orçamento, ele consegue administrar eventualmente o envio de um recurso pra uma área aqui, outra ali. E é ali que vai rolando a roubalheira. Não vai rolar. As empresas públicas, as autarquias, as políticas públicas, elas vão ser tocadas por técnicos nossos e o partido que vai compor, ele vai compor aquele governo baseado na ideia de que ele vai ter o lucro político conosco. Só isso. Ponto. Queria aproveitar que o senhor falou sobre segurança pública ou insegurança. Há uma expectativa de que o nome para vice venha, né, de alguém mais combativo nesse sentido. Já tem alguma definição? Depois eu queria me aprofundar um pouco mais nas propostas em relação à segurança, ao combate às facções também. Olha, tem umas ideias nessa linha sim, tá? Não sei como é que você soube. Tem umas pessoas que eu tô conversando, mas ainda não posso revelar a minha fofoca aqui. Mas são pessoas ligadas à segurança? Tem 2 pessoas muito do seu importantes partido? nessa. Não posso contar. Mas teria que ser do seu partido pela lógica. Quem disse?
Pela lógica da agora nossa conversa. Agora em terceiro tem outros partidos vindo conversar. Não sou mais tão feio no baile. Mas eu estou sozinho mas no aí baile. já aceita, dependendo... Dependendo, eu aceito. Dependendo da qualidade da pessoa. Eu volto a falar, quando eu fiz o impeachment da Dilma Rousseff, eu tive que conversar com todo mundo. Eu não tenho problema em conversar com ninguém. O fato de, o Renan é antissistema, o que significa? Eu vou botar fogo, jogar lá no Palácio do Planalto, botar fogo nele? Não vou. Eu vou fazer um governo revolucionário. Eu sou um reformador. E eu fico feliz se pessoas de outros partidos aderirem ao meu projeto. O que eu vou fazer é aderir ao projeto dos outros. Virar um presidente que não tem rumo, que como todos esses últimos. Que basicamente, se for explicar qual é o tema do governo do Lula, qual é o tema do governo do Bolsonaro, ninguém sabe dizer. Não há uma... não há uma linha. O nosso teria uma linha. E esses nomes são nomes mais conhecidos? Não posso entregar fofoca agora. Mas é pra isso que a gente tá aqui. Então aí me estrago minhas negociações. Assim, mas o que eu posso falar pra vocês já que você foi a primeira a depreender, começar a deduzir isso, me convidem novamente que aí eu trago a informação no momento certo. Tá certo. Aqui no programa. Então vai ser em primeira mão aqui. Tragarei em primeira mão pra vocês. Atenção, redes sociais, atenção, seus cortes. Fãs estão aqui. Atenção, fãs. Meus fãs estão testemunhando. Tem alguns aí já? Não, estão todos aqui, ó. Ótimo. Pode ver. Um abraço pra eles. Então, já que a gente não pode falar de nomes, vamos falar então de linha. Qual que é a linha na gaveta segurança pública da sua proposta? Imposição da lei e da ordem num país que optou pelo caos nos últimos 30 anos. Houve uma opção política do Brasil pelo caos. E essa opção se deu como uma espécie de um trauma que a gente teve das violações de direitos humanos no período da ditadura militar. A gente teve um período em que houve violações, portanto, não só o legislador, mas a academia na área de direito. Eu fiz faculdade de direito lá na USP, na Sanfran, então tem toda a coisa dos direitos humanos, violações, aquilo gerou um trauma. E aquele trauma, não só na cabeça do legislador, mas nos juízes e nos aplicadores do direito, fez com que a aplicação dura das punições fosse feita com muitas ressalvas, com muito medo. Mas o Renan Santos não nega, né? Não nega que houve, porque há quem diga que não houve. Não nego. Pelo amor de Deus, não nego. Não sou terraplanista. O que eu sei é o seguinte, o trauma não pode fundamentar a formulação de novas políticas públicas. Eu não tenho nada a ver com o período da ditadura, entendeu? Eu não torturei ninguém, não tenho nada a ver, eu não estava no DOPS. Então, o que eu tenho que fazer eu sei que existem facções criminosas, eu sei que existem facções que fazem ocupação territorial no Brasil, eu sei que todos os dias dezenas de brasileiros são mortos em disputas por essas facções, e eu quero acabar com isso. E eu tenho que estabelecer a autoridade do território do Estado brasileiro sobre seu próprio território. Isso é premissa de um presidente da República. Aquele que não faz isso está em descumprimento da sua função constitucional. Não só o presidente, mas o governador. Isso, ponto. Para isso, a gente tem que adaptar um código penal que é dos anos 40. Não existia facção criminosa nos anos 40. As nossas leis de execução penal também são muito antigas. Então a gente tem que aumentar as penas, especialmente para crimes violentos. Nós temos que diminuir a quantidade de prerrogativas que certos criminosos têm, como por exemplo a ideia de progressão penal, as saidinhas. Benefícios. Todos esses benefícios. Dosimetria. Exato. E todos eles têm que cumprir as suas penas de maneira integral. Não há progressão de pena para uma pessoa que pegou uma arma e colocou na cabeça de alguém. Até porque aqui no Brasil a gente naturalizou tanta violência que a gente considera às vezes natural. Não, ele apontou uma arma para mim, roubou o celular, mas ele não atirou. Então tá tudo bem. Num país sério, aquele cara pega 30 anos só porque apontou uma arma. Ele virou um juiz da tua vida, ele decide se vive ou morre. Então, aumento de penas e aplicação de um conceito que já passou até a legislação agora, similar a ele, que é a aplicação do direito penal do inimigo, que estabelece um status especial para membros de facções criminosas, qualificado como inimigo, em que certas prerrogativas deles são reduzidas, eles passam a ter presunção de culpa e não presunção de inocência, e aí o Estado pode ir para cima para destruir eles, que é o que eu quero fazer. Eu quero em 1 ano eliminar as ocupações territoriais no Brasil. Ocupação territorial no Brasil, o presidente da República tem que derrubar em 1 ano. Não pode existir bairro ou cidade no Brasil tomada por facção. Morro, comunidade, Porto Santos, fronteira. Para isso o senhor precisaria da colaboração de governadores, prefeitos. Mas a beleza de ser presidente é assim, se ele não quiser colaborar, eu boto um estado de defesa no estado dele e eu faço com a polícia. Que é o meu problema com o governador do Ceará, que me processou. Quer colaborar, mano? Vamos colaborar, né? Não quer colaborar? Fica tranquilo, eu boto um estado de defesa, eu assumo o comando da polícia ali junto com as Forças Armadas e eu destruo. Eu vou fazer em colaboração. Quem não quiser colaborar, aí eu faço sem colaboração.
Agora, eu queria entrar em um ponto específico da violência, já que o senhor disse que está enfrentando uma certa dificuldade ou estava com o público feminino, eu queria saber se o senhor vai conseguir responder uma pergunta que está difícil para pré-candidatos, seja a qual cargo for, responderem de forma muito específica, que é violência contra a mulher. Com esse recorde de casos que nós enfrentamos, há uma confusão em relação ao que precisa ser feito. É a conscientização, é claro que a conscientização ela é ultra necessária, é o que vai acabar com a violência contra a mulher a longo prazo, talvez nas próximas gerações. Posso fazer uma Hoje, pergunta? claro. Que a conscientização acabaria com a violência? Então, quando você cria ou quando você melhora a educação e a conscientização sobre como os homens ou meninos têm que tratar, encarar as relações, toda essa estrutura patriarcal, você evita episódios de violência. Essa pergunta tem uma resposta já. Se eu estou entendendo Eu bem. acho que não, viu? O que acha que muda não? é lógico, assim, o que Uma lógica punitivista. É óbvio, o que para uma pessoa violenta é a força maior. Mas são duas coisas que andam em paralelo, não? Elas podem entrar em paralelo, mas a Então, pessoa, essa é a minha a pessoa pergunta. que comete o crime violento no Brasil, em geral, é uma pessoa que tem a certeza da impunidade. A certeza da impunidade faz haver o cometimento do crime. Independentemente da conscientização dela ou não. Independente da conscientização. Lugares que têm, vamos dizer, culturas mais machistas, vamos pegar alguns países do mundo árabe. Eles apresentam um número menor de violência como um todo do que o Brasil. Que pode ser menos machista do que um país, vamos dizer, altamente islâmico. Ou uma cultura altamente hierarquizada, patriarcal como a Índia. Quem tem mais crimes violentos, o Brasil ou a Índia? Por mais que eles tenham muitos crimes horríveis contra mulheres na Índia. Ser turista mulher na Índia é um horror. É um horror, não dá pra pisar lá sozinha. O Brasil é mais violento. Então, mas que a Índia. a minha pergunta era justamente essa. Tem muita gente que defende a conscientização e a educação, e isso é algo que vem a longo prazo. Agora, a curto prazo, o que pode ser feito especificamente para esses crimes? Porque, de certa forma, eles estão englobados ali na violência, de forma geral. Mas são crimes muito específicos. Eu gosto muito de deixar a coisa bem precisa, porque o número de homicídios, homicídios contra a mulher diminuiu. O número de homicídios. A gente está falando de uma estatística nova, de um novo tipo penal que foi criado, que é o feminicídio, que é falando, um crime por uma violência doméstica e tal. E agora ele está sendo listado como parte de um tipo penal novo, e aí você está vendo os casos. E existem casos horríveis que estão acontecendo, a gente assistiu nos últimos meses, casos bizarros. O que tem que ter? Punição muito dura. O homem que está em casa e bate, mata a sua esposa e a mulher confia nele, ele é o homem que deveria ser o protetor da casa e ele trai a confiança dela, ele tem que ter agravantes na pena dele. Só que hoje nem ele, nem um homem que assalta qualquer outra pessoa, homem ou mulher na rua com uma arma, esse cara fica na cadeia. O problema, no fundo, é esse. O que eu tenho medo um pouco da questão de a gente falar só de conscientização são esses projetos como o PL da misoginia, que fala que está conscientizando, no fundo ele está diminuindo a liberdade de expressão das pessoas, diminuindo a capacidade de confiança nas relações entre homem e mulher. E aí homens e mulheres têm medo de estabelecer relações, inclusive saiu agora uma pesquisa sobre isso. Interessantíssimo isso aqui, homens, na geração Millennial e Z, têm medo de entrar em relação, com medo de falsas acusações. Então, quando você estabelece muitas regras, você cria relações de baixa confiança. Países que têm mais confiança interpessoal precisam de menos regras para isso. Mas, em geral, que tipo de regra eles têm? Eles confiam na capacidade das pessoas interagirem umas com as outras, mas eles punem de maneira muito dura quem é incapaz de agir socialmente. Então, se uma pessoa socialmente, vamos dizer, bate uma mulher, ela tem que ter uma punição desproporcionalmente alta quando ele quebra essa confiança. Então, o que eu acredito? Na punição muito pesada. E 2, em entender quais são os problemas reais que afetam as mulheres. As mulheres são muito preocupadas em ser assaltadas na rua. Elas são vítimas de assaltos à mão armada, roubos de celular, de maneira muito, muito alta, especialmente nas periferias. Isso, todos os lugares que eu rodei no Brasil, falam, Renan, é muito fácil assaltar a mulher tem muito medo na rua, não sabe como reagir na hora, e o bandido vem pegar. Penas muito duras, vamos pegar o ladrão de celular. A violência doméstica, penas muito altas. E um problema que não é exatamente da violência doméstica, mas que afeta boa parte das meninas mais humildes no Brasil. Que é o quê? A falta do pai presente com a criança. Veja só um ciclo. O ciclo é, a mulher jovem que às vezes, eventualmente, acaba tendo uma relação que não funciona com o rapaz, tem um filho.
o pai da criança não dá atenção, ela é obrigada a trampalhar o dia inteiro, não consegue dar atenção para a educação desse menino. Esse menino, sem a presença masculina, não tem a referência, vamos dizer, de como o homem se comportar. Na escola ele começa a apresentar padrões antissociais. A mãe não consegue cuidar disso, que ela está tendo que ralar para pagar as contas dele. Esse menino depois ele é absorvido pelo crime organizado e você vai criando um ciclo. E qual é o ciclo? É o ciclo da mãe que não teve a presença do marido ou do jovem que ela casou para cuidar da criança. Aquele menino entra pro crime, acaba criando violência contra as mulheres. Ou seja, esse ciclo de perpetuação precisa ser interrompido. E boa parte das reclamações das mulheres é um cara que eu casei, ou o cara que eu namorei, o pai da criança, não paga pensão. Isto são esses 3 problemas que eu listei. A menina que fica fora tendo que trabalhar, tá, que gostaria de ter um colégio em tempo integral, uma boa merenda. O pai pagando a pensão e a violência contra ela, esses são os 3 temas que mais preocupam as mulheres. Eu acho que esses temas eles precisam ser tratados, eles são fáceis de ser direcionados. Quando eu levo isso para um campo de conscientizar, como a ideia do PL da misoginia, eu estou resolvendo assim abstrações, eu estou num castelo, no ar, voando, enquanto problemas reais estão acontecendo. Eu entendi o seu raciocínio, Renan, mas você dá a entender que esse ciclo é obrigatório. Pode não ser, esse ciclo... Não, nunca é obrigatório. Nunca é até obrigatório. minoritário. Mas a incidência é maior com pessoas mais humildes. Perfeito. E a falta de referência que uma mãe... Vamos colocar aqui, usar essa expressão mesmo. Uma mãe solteira, então, ela não pode ser uma referência positiva. Deixa eu só entender isso. Não foi isso que eu falei. Tá certo. Não, só para entender isso. Não. O que eu tô falando é o seguinte. Nos lugares mais humildes, essa moça que acaba tendo uma relação que não funciona, a maior reclamação dela é o pai da criança que não paga a pensão. E não está presente. Perfeito. E o que as estatísticas mostram? Que a não presença do pai tem um dano para ela, para a criança e para a sociedade colossal. Porque aquele menino ele apresenta notas piores nas escolas e a chance desse menino cair no crime organizado ou cometer delitos é maior do que o menino que teve a presença paterna. Por exemplo, portanto, o maior dano à vida dessa mulher jovem que teve uma criança, que em geral vai estar mais presente nas periferias das cidades menores, é a ausência e o desinteresse masculino no filho que ele teve. E este é um problema que nós precisamos endereçar. Esse é um dos maiores problemas brasileiros, as pessoas têm vergonha de falar dele. E esse é o maior problema que atinge as mulheres no geral. Esse é um problema gigantesco, porque é uma mulher que tá ralando, tá trabalhando, tá pegando um ônibus, vai pagar as contas da criança, não conta com o suporte masculino e acaba sofrendo as consequências desse problema. Agora eu queria falar um pouco sobre esses últimos 12 anos dos seus e do MBL. O senhor já disse que o Lula voltou ao poder depois de erros dos Bolsonaro, de família Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, mas o MBL ajudou diretamente a construir o bolsonarismo lá atrás. Qual a sua responsabilidade nisso e o que o senhor faria diferente nesses últimos anos? É muito difícil, porque se me perguntasse em 2016 se eu estava errando na forma como eu estava enfrentando o PT, à época eu não tinha ideia, porque era tudo muito novo pra gente. O MBL inaugurou a política de redes sociais no Brasil. A gente não sabia o que aquilo ia dar na vitória do Bolsonaro. Mas hoje o senhor acha que errou? Não, eu não consigo imaginar que eu errei se eu imaginar que eu não teria outra categoria de pensamento à época. Eu não conseguia pensar assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui vai gerar um Bolsonaro. Um exemplo. As pessoas iam nas ruas, nas manifestações que eu chamava em 2016, falar que a gente não tem bandido de estimação, quem tem é o PT. Ora. Anos depois, boa parte daquelas pessoas que estavam comigo nas ruas na Paulista estão aqui falando, não, mas o Flávio só tá fazendo um filme. Aquelas pessoas se tornaram tudo aquilo que elas criticavam. À época eu não tinha ideia de que isso fosse acontecer. Eu achei que a gente tá tendo uma revolução de cidadania. As pessoas estavam, nossa, as pessoas acordaram o problema brasileiro. Isso é genial. Eu era um bobo. Eu tinha como saber que isso ia acontecer? Não, talvez eu fui bobo. Vamos botar assim, eu fui bobo. Agora, na hora, não dava pra imaginar. A gente tava passando por um fenômeno que era parecido naquela época com uma Revolução Francesa, que era a Operação Lava Jato. Corta a cabeça desse político, corta daquele agora, corta... Então tava um lance de cortar cabeças. E como é que a gente saiu de um lance de corta a cabeça pra hoje mantém a cabeça mesmo quando ela precisa ser cortada? Que é o caso, por exemplo, de todos os escândalos de corrupção à direita que envolve a família Bolsonaro. Se há um escândalo, virar um eleitor bolsonarista, mas o Lula deve ter feito pior. É isso que virou. Então, realmente eu não tinha ideia. Renan, temos 34 minutos de conversa. Fica o compromisso, aliás, que você já colocou aqui, de você voltar, porque faltou falar de um monte de coisa, planos econômicos, como é que vai ser o seu governo. Avisa lá sua turma das redes sociais, então, que você vai voltar aqui. Aliás, por falar em redes sociais, a íntegra dessa entrevista vai estar daqui a pouquinho no YouTube, os cortes nas nossas redes sociais também, e fica aqui o agradecimento
pela sua visita aqui, Renan Santos. E também o reforço da sua promessa. É. Nome de vice será aqui, pode ser em off, a gente pode ir conversando até lá. A gente No pode corredor, aqui no café, exatamente, mas assim. será aqui na TMC. Muito obrigada, agora espaço para as suas considerações finais. Apenas agradecer, foi muito legal o bate-papo e, por favor, me convidem mais. Eu adoro a região que a TMC está instalada. Tenho boas aventuras, boas diversões quando era mais novo. Meus pós-balada na padaria lá, Dona Deola ali. Tá certo. Muito bom. Então, obrigado a todos que estão nos assistindo e me conheçam nas redes sociais, Renan Santos MBL. Valeu, muito obrigado, Até hein? a próxima.